No vídeo passado nós falamos muito sobre sentimentos, pensamentos e subconsciente. Para você entender um pouco mais, volte lá no último vídeo que a gente fez na terça-feira passada e você vai entender. Hoje, nesta terça, eu quero muito falar com vocês sobre você é um imã humano, um grande imã humano. Quando nós temos nossos sentimentos, como medo, paixão, felicidade, tudo isso trabalha com uma coisa chamada íons de potássio em seus neurônios. Isso é para você só situar um pouco, tá? Não vou me estender muito nessa parte, pois ela é um pouco chata. Mas eu já aprofundei para vocês, então eu passo um resumo. Então existe um mecanismo, lógico, que os nossos neurônios se comunicam entre si para, vamos dizer assim, formar essa rede de pensamentos que vão formar, que vai traduzir isso em sentimentos químicos. Lembre-se, lembra quando eu falei, e às vezes eu repito aqui, que o intocável se torna tocável e o tocável se torna intocável? O que eu quis dizer, resumidamente para vocês, há um tempo atrás eu falei para os meus alunos assim, o que é um intocável? Quando você olha a ponta de uma montanha, você não vê a umidade no ar, embora ela esteja presente, né? Tem como ser medida hoje a umidade, inclusive é um fator de saúde de algumas grandes cidades quando a umidade está baixa. Essa mesma umidade, ela quando em contato com a ponta das montanhas mais alta, ela se materializa em neve, gelo. Você pode ver os picos das montanhas altas, aquela formação de gelo. Aquilo vai se condensando. Aquilo que é o intocável se torna tocável. Você pode tocar naquele gelo, ele derrete, você pode beber aquela água. Você passou a ser tocável. E também, da mesma maneira, quando a água evapora, ela é tocável e ela pode se tornar intocável. Isso é um pouco de alquimia. Por que eu dei esse exemplo? Analise comigo, não sai daí. Você tem uma coisa que vem do subconsciente que ela é intocável. Ela passa pelos seus pensamentos e aquilo vai gerar sentimentos, aceitação ou não aceitação daquele pensamento. A partir deste momento, aquilo gera um sentimento. E o sentimento já passa a ser sentido pelo homem, pela pessoa. Veja, até então era uma coisa que vem lá do espírito, pelo subconsciente. Então não tem como tocar aquilo. Aquilo provavelmente não produz nada ainda. Mas quando ela entra nos seus pensamentos, ela influencia você a escrever, a falar, a amar, a abraçar, a correr. Veja, passou a ser tocável. Isso é um dos ensinamentos muito importante que você tem que entender nessa vida de místico, de buscador, de pessoa que busca o sucesso. Pois alguma coisa que está aqui no plano material veio do sutil, veio de uma parte que chamamos de inconsciente, veio uma parte do campo akáshico, da centelha divina que está dentro de você. Então existe algo que você pode atrair. Agora, quando eu disse que nós somos grandes imãs humanos, tem uma parte que você precisa compreender. Que você começa através dos seus sentimentos, você vai trabalhando o seu estado vibratório, que é o que alimenta os seus pensamentos. É um círculo, como eu falei no vídeo passado. É um círculo. Você vai girando e alimentando. Algumas pessoas vão se fortalecer em ânimo, em atitude, que a gente chama de ativação. Quando você vai fazendo o ciclo dos exercícios de 432 Hz, por exemplo, e você vai alimentando, você vai deixando ver formas diferentes, absorver formas diferentes, abrir chaves diferentes no seu cérebro. Quando você faz um exercício, não pense que você está fazendo alguma coisa mágica, uma coisa impossível. É uma coisa perfeitamente explicável, porque você vai acessar uma parte do cérebro desconhecida. Lembre-se que eu falei do discípulo?
que quando ele chega, o mestre vai fazer ele se ambientalizar com o templo, com as pessoas? Primeiro, o mestre vai tirar a carga vibratória de pensamentos daquele jovem e deixá-lo assimilar aquela nova realidade. Quando ele perceber que ele está ali já conhecendo onde ficam as coisas, como eles vão ao banheiro, onde é aquilo, ele não vai precisar fazer perguntas idiotas e fazer o mestre perder o tempo dele. E o mestre vai jogar ele em pequenos mestres, em pequenos mentores, porque cada pessoa tem uma habilidade em lidar com algum tipo de assunto. Talvez eu com esse, você que está me ouvindo com outro. Mas a grande realidade é que você tem que se ambientalizar no novo tema que você vai escolher, mesmo que seja riqueza, mesmo que seja poder pessoal, mesmo que seja outra coisa. Você vai ter que se ambientalizar-se frente aos assuntos, por quê? Você vai mudar o sentimento. E mudando o sentimento, lembre-se que lá atrás, num vídeo, eu falei o quê? Que sentimento se alimenta de sentimento. Então, quanto mais eu amo, mais eu quero amar. Então aí, a minha parte odiosa, a minha parte má vai diminuindo. A frase de Jesus: ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, que é aquele que tem pouquinho sentimento, o pouco que tem lhe será tirado. E que ótimo, que se você tem um pouquinho de raiva, o pouco que tem lhe será tirado. Se você caminhar cada vez mais no entusiasmo, nas ativações positivas, tudo isso também pode ser para o mal. Uma pessoa pode fazer o círculo que eu falei de sentimento, vibração, para o mal. E cada vez ele vai vibrando ódio, e vem pensamentos de ódio, e vem pensamentos de mais vibrações negativas, e ele gera mais formas de assimilar o ódio, de vingança, e assim ele fica, a hora que eu pegar eu destruo, e quando eu pegar eu vou fazer dessa forma, e aí ele segue o plano. E aí o intocável, nós falamos agora no começo do vídeo, se torna tocável. Veja, então há um campo mental que nós temos que trabalhar muito para puxar do intocável aquilo que nós queremos, as nossas preferências. Isso pode ser para coisas materiais, pode ser para grandes conhecimentos, contato com grandes mestres, contato com grandes pessoas, com pequenos mentores que estão à nossa volta, mas que vão nos trazer grandes fontes de informações, talvez como este vídeo até você. Mas você tem que entender que o incontrolável pode ser controlável, que é toda essa energia que você tem dentro de você, do subconsciente, que está aí, que é 95% de informação, está lá dentro. E o consciente só está com 5%. Então a tua realidade, que você julga usar todos os seus mecanismos mentais para as ativações do dia, ainda são miseráveis, são poucas. Por isso que todos mestres em todo o planeta, ele vai ensinar a pessoa primeiro a orar, a se acalmar, a serenar. Calma, vamos lidar com esse assunto com calma. Vamos lidar com esses pensamentos, com isso, com calma. Não tem mais pressa. Não existe isso de pressa. Existe aquela coisa de estar sereno e presente, ativo, focado, lúcido, se envolvido com aquilo, que é a mesma palavra que eu falei do discípulo e o mestre. O mestre vai ambientalizar. Ele vai chamar outro discípulo. Ei, venha cá. Mostre o templo e onde ele vai ficar, as coisas que ele vai ter que fazer. E eu, mestre, estou no outro ponto. Ou seja, eu vou pegar ele e dali em diante vou evoluir ele. Quem é o nosso maior mestre que pode ser trabalhado com esse grande imã inicialmente? O nosso subconsciente. O nosso eu superior. A centelha divina que nós temos dentro de nós. Pode ser acessada. Acredito que já consegui ativar um pouco desse entusiasmo seu, desse caminho para o extraordinário, e eu acho que isso é importante para nós. Sem isso, não tem mudança.
não tem grandes alterações, grande relevância no nosso dia. Só mais um detalhe antes de terminar esse vídeo. É uma coisa que eu já escutei muitos anos atrás, mas faz sentido até hoje para mim. Nós somos uma coisa que nós falamos assim, ora nós estamos no medo, ora nós estamos na coragem. Ora nós estamos na luz, ora nós estamos em trevas. Não se surpreenda por isso. Por às vezes estar triste, por às vezes não ter energia, ou às vezes voltar a fazer velhas coisinhas que você sabe que não vai dar em nada. Chega a ser tedioso, mas ainda é muito tentador para você. Isso é normal. Mas logo passa. Sabe por quê? Como eu disse, sentimento tem fome de sentimento. Quanto mais você trabalhar as forças superiores que existem dentro de você, mais você vai pisar nas forças inferiores que existem dentro de você. E assim você vai caminhando mais por um caminho de luz e deixando as suas trevas de lado. Gostaria muito de saber se você entendeu isso. Por favor, escreva aqui nos comentários luz e trevas, só para mim saber que você compreendeu o que eu falei agora. Luz e trevas. Só para mim ter essa noção de que você compreendeu. Isso é muito importante para mim, tá? Om Shanti, Om Shanti. Serenidade profunda em seu coração.